Fala galera! Energia! Vamos para mais uma aula sobre radioatividade e vamos falar do breve histórico da radioatividade. Mas antes disso, dê o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe, comente e toca a vinheta! Curso de Química com o professor Fernando Mota. É química pura! É a pisadinha gospel! É bom demais! Isso aciona o cérebro, dá uma ativada. Galera, vambora! Mais uma aula então de radioatividade e hoje nós vamos falar sobre a historiazinha, né? Um breve histórico aqui de como que surgiu aí, como é que foi descoberta essa radioatividade. Na aula anterior, nós já introduzimos aí alguns conceitos, né? Falamos do que era a partícula alfa, a partícula beta, falamos do pósitron, demos o conceito de radioatividade, não é isso? Vimos lá que radioatividade é um fenômeno natural ou artificial em que o núcleo instável de alguns átomos vão emitir radiações justamente para o quê? Para ficarem estáveis. E aí eles vão emitir o quê? Partículas alfa, partículas beta e raios gama. Cuidado, radiação gama, raio gama não é partícula. É o que mesmo, Mota? Ondas eletromagnéticas de alta frequência, tá bom? Raios gama são ondas eletromagnéticas de alta frequência, muita energia carregada. Lembra lá da energia do fóton? Energia do fóton é o quê? H vezes frequência. Quanto maior a frequência, maior é a energia aí do pacotinho lá da onda, tá bom? Fique esperto com isso aí. Maior frequência, maior energia transmitida pela onda. Menor frequência, menor energia transmitida pela onda. Perceba que tem uma coisa conectada com a outra, tá? Então a gente está vindo uma sequência aí muito bacana para que você possa aprender e absorver o conteúdo muito mais facilmente, tá certo? Aí falamos lá atrás também na aula passada sobre a estabilidade do núcleo. Vimos que existe uma relação de N sobre P, número de nêutrons por prótons. Quando essa relação é entre 1 e 1,5, é átomo estável. Falamos que todos os átomos, né, acima do número atômico 83, são instáveis e tendem a emitir partículas alfa. E antes de 83 prótons, Motinha, eu posso ter também átomos radioativos. Mas sempre acima de 83, todos são radioativos. Ok? Beleza. Então vamos falar aqui dessa historinha aqui, né? Vamos contar essa historinha aqui da radioatividade. Olha só, galerinha. 1896. Mota, eu tenho que ficar memorizando essas datas? Não, menino, não tem que memorizar essas carniças não, tá? Eu só quero que você entenda aí a sequência do processo. Nada de ficar memorizando data, tá bom? Então, ó, 1896, nós vamos ter, portanto, a descoberta da radioatividade. E aí tem um detalhe muito importante, que muita gente acha que quem descobriu a radioatividade foi esse casalzinho aqui, ó, tá? Mas não foi esse casalzinho. Quem descobriu a radioatividade foi Antoine Becquerel, um francês, Antoine Becquerel. Olha só, Antoine Becquerel, ele percebeu que um salzinho que ele tinha lá no laboratório dele, na gavetinha dele lá, estava impressionando chapas fotográficas. Estava deixando manchado, né, na chapa fotográfica, o desenho de alguns objetos que estavam dentro da gavetinha. É como se fosse assim, por exemplo, ele tinha uma chave lá dentro, de repente na chapa fotográfica ficou o desenho da chave. Aí ele foi observando aquele negócio e falou, que tá esquisito. Tá marcando na chapa fotográfica alguns objetos. Então alguém aqui está emitindo radiação. Inclusive o pessoal, ele achou que era o tal dos raios-x, né? Raio-x, galera, tem nada a ver com radioatividade. Tá? Raio-x não são raios que saem de dentro do núcleo. Raio-x não tem nada a ver com radiação nuclear. Mas Becquerel achou que seriam os famosos raios-x. Mas aí ele percebeu que essa radiação
tinha origem no núcleo, tá? No núcleo. E o salzinho que ele tinha era esse aqui, ó. O sulfato duplo de potássio e uranila. Isso é um sal, tá? Então, ele tinha esse salzinho aí, ele percebeu que esse sal estava emitindo radiações e que o responsável pela emissão dessas radiações era justamente o urânio, que vocês conhecem aí, né? O urânio radioativo, perfeito? Agora uma coisa aqui que eu já vou chamar a atenção para vocês é o seguinte. Esse cara aqui, ó, esse urânio aqui, ó, ele está na forma de íon. Independentemente se um elemento radioativo estiver junto de outro elemento ou separado sozinho, ele vai emitir radiação de qualquer jeito, beleza? Então, às vezes, cai em provas essa relação do elemento radioativo com as questões das reações químicas, tá? Então, ó, um elemento radioativo, meu querido, ele pode estar no estado neutro, ele pode estar no estado excitado, ativado, ele pode estar na forma de íon, não interessa. Porque tudo isso diz respeito à eletrosfera, a elétrons. E nada disso altera o núcleo. Nada disso altera o núcleo, tá bom? Então, um elemento radioativo, independentemente se ele estiver junto com outro elemento ou sozinho, se estiver no estado neutro ou na forma de íons, ele vai emitir o quê? Radiações. Então, quem foi que descobriu a radioatividade? Becquerel. E aí, esse casal, os franceses, esse casal, Marie e Pierre Curie, quem? Marie e Pierre Curie, tá? Eles gostaram demais desse trabalho de Becquerel e começaram também a estudar esse assunto. Existe um filme muito bom, galera, que é a história de Marie, tá? Se eu não me engano, o nome do filme é Radioativo, né? Radioativo. Esse filme vai falar da história da vida de Marie, que é muito interessante, tá? Marie era uma mulher porreta, a bicha era brava, velho. A bicha era brava. Então, assistam a esse filme, vai ser muito bom aí pro conhecimento de vocês. Agora, olha que doideira. Becquerel, rapaz, Becquerel ia dar as palestras dele, ia falar sobre essas radiações, e aí ele tinha um jalequinho e ele sempre levava esse salzinho aqui dentro do bolsinho dele aqui, ó, no jalecão lá, ó, dentro do bolsinho dele lá, ó, tá? Aí ele explicava os trem, tudo, e sempre transportando aquele troço. Só que o que acontece? Becquerel não sabia que essas radiações causavam câncer. Ele não sabia que essas radiações eram danosas. Ele não sabia que essas radiações podiam matar. Ele não sabia que essas radiações interferiam no código genético. E o que aconteceu com Becquerel, Motinha? Teve câncer. Bem aqui, ó, onde o salzinho dele ficava aqui, ó, deu câncer, tá? Esse cara foi todo atrapalhado. Morreu por causa da radioatividade. Aí, esse casal aqui, Marie e Pierre, eles descobrem um elemento radioativo mais potente que o urânio, 400 vezes mais radioativo que o urânio, que foi o polônio. E eles deram o nome de polônio justamente em homenagem ao país de origem de Marie, que era a Polônia. Esse casal também descobriu um outro elemento radioativo, 200 vezes mais potente que o urânio, que foi o rádio. Então, o casal Marie e Pierre Curie, eles descobriram aí dois elementos radioativos, o rádio e o polônio, beleza? E aí, meus jovens, Marie adorava. O laboratório de Marie era aqueles laboratórios de... como é que fala? Esqueci o nome do troço. No fundo das casas lá, esqueci o nome, como é que chama? Né? No fundão lá das casas lá. O laboratório dela, aquele sótão, né? E aí de noite, Marie adorava ir para lá, naquela escuridão, e via as luzinhas brilhando, tá? Que era o quê? O efeito das radiações, né? Ela brilhava, dava o quê? Uma cintilação, que tem tudo a ver com o processo o quê? De excitação eletrônica do modelo de Bohr. Do modelo de Bohr. O elétron absorve energia, salta para uma camada externa e quando volta emite energia que pode ser na forma de luz visível. Amém. Só que Marie também não sabia que esses elementos radioativos eram perigosos, que eram danosos, que poderiam matar. E ela morreu de câncer. Gente, essas radiações nucleares, elas são
doideira. É muita doideira que pode causar. Então a gente já sabe que as radiações nucleares, elas são perigosíssimas, tá? Elas podem provocar câncer, queimadura, alterar o código genético, tá? Pode dar uma porrada de pepino lá pra frente aí. Então vocês fiquem espertos com isso, porque isso também cai muito em provas, tá? Beleza. Aí vamos lá. 1900, Rutherford, Rutherford, lá do modelo atômico de Rutherford. Rutherford descobre os raios alfa e os raios beta, que foi importantíssimo para aquele experimento de Rutherford, o experimento da placa de ouro. Você lembra disso? Lembra disso? Daquele experimento bonito da placa de ouro? Então fique esperto, se você não lembra, vai lá na aula anterior e assista, tá bom? E o que o Rutherford fez? Rutherford pegou o rádio para ouvir uma música? Não, foi uma piadinha mais besta. Pegou o rádio, colocou esse rádio numa caixa aqui, ó, com o chumbo. O chumbo é um elemento, galera, que consegue barrar as radiações, tá? As radiações nucleares. O chumbo consegue barrar. Aí o que acontece? Igualzinho lá naquele outro experimento que ele fez, ele mirou essas radiações, colocou um campo elétrico aqui, ó. Campo elétrico negativo, campo elétrico positivo. Aí ele percebeu o quê? Pôs um anteparo, pintou esse anteparo, que é essa placa aqui com sulfato de zinco, que brilha ao receber essas radiações, e aí ele percebeu que tinha reação que ia para o campo negativo, e radiações que iam para o campo positivo. Se esse cara veio para o campo positivo, ele é o quê? Negativo. E essa partícula foi batizada como partícula beta. Então a partícula beta, ela é o quê? Negativa. Vimos na aula passada que ela é, na verdade, o quê? Um elétron que é formado pela desintegração de um nêutron. E essa partícula que foi atraída pelo campo elétrico negativo é, portanto, positivo, que ele foi chamado de partícula alfa, que é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. E no mesmo ano, 1900, Paul Villard, ele identifica os raios gama. Então, ó, tem prova, galera, que o povo é sacana, tem prova que o povo é sacana. Rutherford, ele não identificou a radiação gama. Rutherford identificou as partículas alfa e as partículas beta. Foi esse outro cara aqui, ó, que identificou essa radiação gama. E tem outro detalhe. Todas as reações nucleares, aquelas que nós vimos, por exemplo, na aula passada, em todas elas nós vamos ter a emissão de radiação gama, que são ondas eletromagnéticas. Se um átomo emitiu partícula alfa, ele também vai emitir radiação gama. Se emitiu partícula beta, ele também vai emitir radiação gama, tá? Porque a energia emitida ali, galera, é muito grande, tá? Muito grande. E são ondas, né, de frequência muito elevada. Então, em todas essas reações nucleares, nós teremos aí a emissão, tá, das radiações gama, beleza? Então essa é a historinha aí, tá, que vocês precisam saber, tá bom? Então quem descobriu a radioatividade foi Becquerel, o casal Marie Curie, muito conhecido, tá? Descobriu 2 novos elementos radioativos. Rutherford, com esse experimento aqui, onde ele consegue determinar, né, essas partículas alfa e partículas beta, beleza? E agora nós vamos falar sobre a característica de cada uma dessas partículas. Mas antes disso, até a próxima aula, galera. Que Deus abençoe vocês. Energia. Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.